Aí, começou agora. E falar para vocês sobre a nossa moradia. Geralmente muitos conhecem a casa do índio como uma oca, né? Mas oca no Tupi-Guarani geralmente quer falar do Brasil inteiro. E em Pataxó é falado em Quijeme, tá? Quijeme significa casa, tá bom? A cobertura é o cabelo da piaçava, que é utilizado de uma palmeira, né? A parede é de argila, madeira trançada, né? Muitos conhecem como casa de taipa ou papi. Ainda moramos, né, assim no dia de hoje ainda, tá? Então essa é a forma de moradia do nosso povo Pataxó, tá bom? Vamos lá. Vamos lá? Ali em cima ali a gente tem o Quijeme do Pajé, né? Ele trabalha com a medicina tradicional, tá? Ele faz um chá também para vocês degustar também, provar. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer o trabalho dele. Ah, que legal. Bom? E aqui a gente tem esse espaço aqui, né? A gente tem as nossas casinhas aqui, são para aluguel, né? As pessoas querem vir, querem conhecer a nossa vivência. Pra ficar mesmo? Aí geralmente são 12 horas, 48 horas, né? Aí já é tudo incluso, café da manhã, almoço, janta. Ah, que legal. É o dia a dia nosso, a pessoa vai vivenciar tudo, exatamente. Que legal. Então para trabalhar também. Também, vou pescar, apanhar lenha, é o dia a dia. Já que quer viver, né? É, exatamente. A escola de vocês aqui na própria aldeia? Isso, aqui na própria aldeia. Aqui na própria aldeia. Daqui a pouco vocês estão conhecendo, né, a escolinha, onde ensina as duas disciplinas, né? Que é o português também e o pachorrã, né? São ensinados dentro da escola. E aqui eu vou deixar vocês à vontade, tá? Daqui a pouco vai estar chegando mais gente, onde vocês vão ter a palestra, né? Vai ser em um desses locais, tá? E aqui a gente tem o nosso terreno de artesanato. Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem tirar foto com o cocar, viu? Ah, no legal. toalete a gente tem ali em cima ali, ó. Tá lá em cima, lá naquela pintura lá, vocês aqui vão ficar à vontade. Legal. Obrigado. Nada. Acho que eu tô desgraçado aqui. Na ponta grande? É difícil, né? Amor. Tudo bom? Você viu? Aqui o artesanato indígena. Olha que coisa linda. Bom dia. Bom dia, amor. Fica à vontade. Obrigada, viu? O moleque tá um brigueiro com o outro ali, eu não entendi nada do que ele falou não. Ficou bravo que pegou a bexiga dele. Aqui são os artesanatos, ó, pessoal. Da reserva da Jaqueira. Uma coisa mais linda que a outra. Bom dia, bom dia. Fica à vontade, viu, pessoal? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Um sono. Nossa, olha o sono.
Fica à vontade, né? Obrigada, viu? Querer colocar o cocô na cara pra tirar foto? Ah, legal. Os maracás. Aqui. Seu nome? Joacema. Joacema? Esse aqui é Mulheres Guerreiras, esse aqui é Fartura. Olha lá, tem os significados, pessoal. As Esse daqui é pinturas. Prosperidade. Os talhados Esse aí, aqui no é caso, Guerreiro. né? Olha lá, cada coisa tem... As meninas falaram também sobre as cores, que tem diferença. Esse aqui é Reunir para Unir a Família. Olha lá, tudo tem um significado aqui. Tanto a questão das cores, quanto a questão do que é gravado. Bem diferenciado. As saias. Artesanatos. Acho que tem que levar uma colher dessas também, ó. Pode vir comprar. Agora. Passou. Já quebrou uma perna do seu? A gente carrega. Ó, as pinturas. Bom, E a imburana, que a imburana é essa aqui, ó. Aí a gente soca ela, bem socadinho, faz um pouquinho e aí mistura nele para poder estar dando o sabor na E o que vocês usam aqui de planta de poder? Que você falou que tabaco não, né? No cachimbo não, né? Não, aqui nós não usa tabaco, não. E o que usa de Não, planta de poder? uns usa tabaco, né? Não é mais, não é aqueles que usam muito tabaco, não. Tem gente, tem aqui índia que fuma um cigarrinho de tabaco no dia, e dá uma pitadinha, paga de novo, mais tarde para acender, dá uma puxadinha para pagar. E aqui é só a erva que eu estou falando. A alecrim, a salvia, a camomila e Essas são as plantas que vocês que a utilizam. gente temos aqui para estar Não tem ayahuasca, nada Não, disso? isso aí aqui não, a gente não A tem. ayahuasca Não é planta não daqui. é da região. Da região. Da Amazonas, né? Aham. Então nós temos um rapaz de uma outra etnia da Amazonas mesmo, que algumas vezes do um ano ele traz a ayahuasca pra gente e nós fazemos o ritual da ayahuasca. Mas tem todo um preparo, né, antes de passar do ritual, né? Nós Legal. temos o rapé. Ah, o rapé. Porque como o Cadu tá O aqui, rapé sim. a gente, ela não é habitada aqui e não é todo mundo que participa desse ritual, Sim. porque aqui ela não porque ela não é daqui, né? Uhum. Aqui a gente mais, quando vê, a gente usa mais é o rapé, que é esse aqui, que a gente usa quando a gente vai fazer um ritual, o jovem, o senhor usa,
para poder estar fazendo o ritual. Parte de limpeza espiritual e algumas doenças também. Que ele também serve não é só para o ritual, como ele serve para sinusite, rinite, dor de cabeça e para estar limpando também as partes do nariz da gente. Esse é uma planta que a gente tem ele é nativo, ele serve para câncer, com a folha da acerola. Muitos falam assim, eu tenho IP, mas não sabe o feitiço que ele tem. O cara tem tempo dentro de casa, no quintal, no sítio, mas ele não tem, ele não dá feitiço na planta que tem. Ele pensa que o IP é só uma planta que planta lá e ele cresce, dá flor, mas não sabe o tanto que ele é um remédio para esse ponto dessa doença. Ele é para câncer, é para proteger, para quem não tem, para estar protegendo para não acontecer, e para quem tem, é para estar acabando com ele. Seja onde ele esteja, pode ser na memória, pode ser aonde ele estiver, ele usar o IP com a folha da acerola, ou aliás a folha da graviola. É duas coisas que o IP combina. É a graviola e a acerola. Pegar a acerola, a folha dela, botar junto com ele, cozinhar e tomar o chá. Tomar o chá direto. E o outro é o canela de velha, que é um canela de velha, é para circulação, artrose, diabetes, coluna e perder peso. E o outro é o canela mesmo verdadeiro, é só para poder estar, só para relaxar. Calma. É só para calmar. Eita. É isso aí. Não pode tomar muito que acalma demais, hein? Então tá bom. É igual, Só um golinho, né? é igual a erva que a gente tem aqui para fumar, a erva que a gente tem para fumar é a camomila, alecrim, a sálvia e a emburana. Esse aí se você fumar, se você for fumante, você vai parar, se você usar ela, você vai parar de fumar. Maravilha. E você vai ficar calmo. Se você fumar, daqui a pouco você está calmo, que você fica, parece que você está assim, ó, no outro mundo. Isso a gente, onde mesmo um rapaz aí, ele não tem costume de fumar, não posso provar, pode. Não tem tabaco não, a gente não usa tabaco aqui, não está aqui. E anda aqui embaixo, daqui a pouco você está. Olhou assim pra cima, rapaz. Aqui é tão calmo assim. Isso aqui é calmo mesmo, filho. Aqui a gente fica calmo assim. Se você fumou, que nem você fumou cachimbo aí, cada vez mais você vai ficar calmo. Ele disse assim, eu estou sentindo que tá. Parece que eu não estou nem pisando fundo. Estou leve assim, ele disse assim, não é coisa mal não, viu? O cachimbo que você experimentou, e esse aí é calmante. Ele diz, é calmante, é. A mulher diz, então eu vou fumar. Ó, fumante. Daqui a pouco ela ficou assim, parada, sentou ali. Foi. Sabe o que é bom mesmo? Tira todos os pensamentos que a gente está pensando lá de fora. Parece que não está nem... Está tranquilo aqui. Pois é, por isso que a gente usa isso. Se a pessoa falar que a visita não vale a pena, que tem que apanhar, né? Pode ir, peraí, pode estar à vontade, viu? Peraí. Pode entrar comendo? Pode estar à vontade lá. Aqui é o Museu Indígena, olha. Pode estar com fome, né? Essa é a Guerreira Pataxó. Guerreiro Pataxó. Pataxó contemporâneo. Pataxó dos anos 2000. Aquela... Final dos anos 50. Capitão Pataxó. Isso aqui é um... Índio pré-cabralino. Aqui são a senhora que ela tem 88 anos. Esse aqui eu vou levar pra minha mãe, ela não vai precisar do facão, Aqui são os instrumentos. Nossa, olha que louco esse top.
frente aqui. Tinha banana, nós tinha batata doce. Esse é para visita, viu? Isso é para visita. Isso aqui não paga nada, que a gente só vende o remédio lá e a água mineral que a gente vende, mas o resto tudo é grátis, viu? Vocês podem ficar à vontade, às vezes está acanhado, porque às vezes aí eu vou pagar, não, vocês não pagam não. Vocês só vão pagar depois que vocês acabarem de chupar tudo. Tchau, pajé, e aí tá, já tá pago, viu? Tem batata doce. E ali a gente tem o chá. Aqui é morna. É, né? Ah, vocês aqui tem Não, jatobá tem canela. Daqui é o canela, que eu não falei, o canela verdadeiro. E daqui é o canela de velho. Esse aqui que é para circulação, pastrose, diabetes, coluna e perda de defeito. E esse aqui é o canela, que é só para relaxar mesmo. Que a gente ia fazer outro chá, mas a gente não fez. Para estar mostrando também. E aqui a gente tem a batata. Vocês podem ficar à vontade. Aqui, pessoal, ó, essa aqui é uma armadilha nossa, viu? Que antigamente a gente fazia bastante, né, para matar os animais, né, pegar os animais, né? Com uma paca, o tatu, a cutia, né, que faz a trilha seguida na mata, né? Aqui a gente faz ela aqui, ó, viu? A gente só faz ela mais numa trilha na trilha do animais, né? Com uma paca, o tatu e a cutia. Aqui, ó, primeiramente a gente vem e cerca aqui bastante, ó, e cerca lá, ó, viu? E aqui também, ó. Aqui, ó, quando ela sair a partir da noite, atrás do alimento, ela vem e ela vai passar naquela trilha dela seguida. Chega aqui, ela topa cercada aqui e lá, ó, só topa aberta esse vãozinho aqui, é onde ela passa toda noite. Aqui, ó, ela vai entrar por aí, por dentro, quando ela chega aqui, ela vai pisar nessa varinha aqui, ó, e essa outra vara vai descer e esse peso vai cair em cima dele, quer ver? Aí, ó. Não vai escapar, né? Coitada. Aí não escapa não, né, tio? Ainda bem que é só demonstrativo. É? Ó. Acho que aqui não vai dar pra filmar, não. Aqui, pessoal, é outra armadilha, viu? Aqui, ó. A gente corta essa vara, viu? Passa por debaixo dessa raiz de pau, ó, e suspende lá para a pressão ficar todinha aqui, ó, viu? Essa armadilha aqui já é para os animais que gostam de fruta, viu? Aqui a gente vem, ó, cerca ela aqui bastante aqui, ó, viu? Quando chegar aqui dentro, a gente coloca a fruta que cheira bastante, né? Como a jaca, abacaxi, banana, né? Que cheira bastante. Quando é a partir da noite, aqueles animais vão sair para se alimentar, né? E ele vai sentir o cheiro da fruta. Aqui ele vem em direção ao cheiro da fruta. Quando ele chega aqui, ele estava cercado aqui, ó. Mas aí a atenção dele é só ir lá para se alimentar da fruta, né? Ou ele vai redoar por aqui ou por cá, viu? Quando ele chega aqui, ele vai topar esse vãozinho aberto aqui embaixo. Aqui ele vai entrar por aqui, ó, né? E ele vai pisar nessa varinha aqui, essa varinha vai descer e essa outra vara vai cair em cima da cabeça dele. Viu? Aí, ó. Aí, ó. Viu? Oi. É outra armadilha aqui também, ó, viu? Essa aqui já é para pegar os animais bem maior, viu? Como a anta, o catitu, a coxa, que é bem grande. Aqui, ó, antigamente aqui a gente cavava aqui 4 metros de fundura, viu? Viu? 4 metros de fundura. Depois a gente corta umas varas, passa por cima dela todinha aí, ó. Depois a gente tampa ela todinha de folha ali, ó, do jeito que fica aí, ó. Viu? Quando é a partir da noite, aqueles animais vão sair para se alimentar, né? E eles vão seguindo. Quando eles chegam aqui, ó, eles não vão perceber que tem esse buraco aí, ó. Que tá tudo tampadinho de folha, né? Aí ele vai passar por cima. Quando ele passar por cima, essa vara não vai aguentar o peso dele, aí vai cair aí dentro. Aí é 4 metros de fundura, ele não pode sair, né? Aí ele vira o pirão da noite, né? Aí ele vira o pirão da noite.
Aí, ó. Viu? Aqui é outra armadilha também, né? Essa aqui, ó, já é para pegar os passarinhos bem grandes, viu? Bem grandes, os pássaros que andam rasteiro pelo chão, viu? Aqui a gente vê cerca aqui bastante, ó. Aqui e lá, ó, viu? Chega aqui, a gente coloca um pouquinho de alimento aqui, ó, para atrair eles, né? Aqui, ó. E cá a gente coloca outro cá, né? Aí quando é a partir de manhã, aqueles pássaros vão sair para se alimentar, eles vêm. Quando eles chegam aqui, eles vão topar essa cerca aqui, ó. Aí eles não podem voar por cima, né? Mas aí a atenção dele é só ele passar para a banda de lá, atrás do alimento, né? Ele vem beirando aqui, quando ele chega aqui, ele vai topar isso, um pouquinho do alimento aqui, ele vai comer aqui, daqui ele vai olhar, vai ver o outro carro, né? E aí, ó, aí ele não pode voar por cima, ele vai ver esse vãozinho aberto aqui, ó, né? Aí, ó, ele vai passar por aqui, ó. Quando ele passar aqui, ele vai bater a patinha dele aqui nessa varinha, essa varinha vai descer e essa laçada vai pegar pelo pescoço dele. Viu aí? É tipo arara, o que é esse tipo de ave? Aqui, é? É arara, esse tipo de coisa? Arara, esse tipo de... Não, arara aí nós não temos aqui não. É uns pássaros que a gente temos aqui, o sururi, chororó, o macuco, que é bem grande, viu? Ele vira um frango depois. Ele vira um frango. Vira um frango depois. Aqui, ó, olha bem, ó. Ele vai passar por aqui, ó. Aí, ó, viu? Aí, ó. Ai, que dó. Viu aí? Já foi. É, aqui já foi mesmo. Virou cocar, parte dele. Olha. Caramba. Essa é a folha da patioba. Patioba essa aqui, né? Como é que tá descobrindo que quando ele dormiu, né? Meu Deus. Oi. Ele era morto em sua frente para ele perceber, né, o que ele não... Então nós sofremos muito. E o que mais matou os povos indígenas foram os jesuítas. Aí, como diz, desculpa se tem alguém católico aqui, a igreja católica matou muito eles. Entendeu? E hoje nós somos católicos, né? Engraçado isso, né? E a gente viemos sofrendo todo esse tempo, né? E o povo Pataxó, por ser um povo nômade, ele foi um pouco difícil de ser pego logo de começo, né? Teve os Tupiniquins, teve os Mauauí, teve os outras etnias que de repente, rapidamente eles foram domesticados. Praticamente, e em seguida dizimados, eles foram mortos. Eles não aceitavam a escravidão, eles fugiam. E quando eles fugiam, eles eram mortos, né? Em Portugal, na época quando eles escravizavam os negros assassinos que matavam na época, quando eles vêm para cá, segundo a história de um príncipe Maximiliano, foi assim, diz que esses negros que matavam, aqui é como se fosse o presídio deles, entendeu? Qual era a função deles? Era justamente isso, caçar aqueles que fugiam e matavam. Então eram vários negros, entendeu? E hoje muitas pessoas falam assim, minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu tataravô foi pego de laço, foi pego de cachorro. Alguém já ouviu falar isso já? Justo, muitos fugiam, né? Então eles mandavam, eles voltavam para pegar, eles armavam armadilha para pegar as pessoas, mas não era para devolver. Muitas vezes era para trazer para ser escravo novamente, e muitas vezes quando não recusava, era morto lá mesmo, ela deixava. Nós éramos considerados como animal, entendeu? Quem mais sofreu mais ainda, além dos homens, as mulheres, porque elas eram abusadas o tempo todo. Onde começou a vir a mistura, entendeu? Aqueles acabavam se apaixonando por aquelas índias, ali eles já forçavam o casamento, casavam por ali mesmo, e aí ia ter filhos, né, ia ter aquilo tudo, né? Os trabalhadores, tudo aquilo, então acabava abusando. Já começou a mistura lá no passado. A minha avó, a mãe do meu pai, ela casou com 12 anos com um português. Era índia e casou com um português quando ela tinha 12 anos. Eu não tinha nem completado 12 anos ainda. Você tá entendendo? Aí o que acontece? Essa miscigenação já vem desde lá. Aí quando a gente quando a gente achávamos que estava livre, né? Etnias foram dizimadas, né? Outros conseguiram fugir, tá lá para o Amazonas até hoje, outros foram se espalhando pelo Brasil afora, né? E quando nós achamos que estava já tudo, né? Já se batemos, já tudo resolveu. Aí começamos a ter a perseguição da nova geração, né? Que foram
né, negociando, a perseguição desde das histórias, né? Que não sei se vocês estudaram na época, que falavam que todos os índios eram canibais, que os índios comiam, né, que os índios matavam e comiam ali. Isso ali botava aqui na cabeça da criança, e a criança tinha medo de índio. Entendeu? Se visse um índio, ele já se afastava porque o índio matava, o índio comia, era canibal, né? Quando tiver aquela história, né? Se um faz uma coisa errada, todos levam o nome, né? Não eram todas as etnias que eram canibais. Tinha os índios canibais, tinha os botocudos, né? Tinha os tupinambá, eram índios canibais. Não significa que ele comia só gente, ele caçava, tinha as praças. Mas quando eles matavam, quando tinha um conflito, com muita vez que tinha etnia que não podia se bater, não podia se encontrar, que havia conflito mesmo. E aqueles que eles matavam, eles comiam. Entendeu? Só que o Tupinambá era pior. Porque o Tupinambá, se ele conseguisse pegar, né, ele não comia na hora que eles se matavam, não. Os Tupinambá eles não comiam, vamos dizer, tá tendo uma luta aqui, aquele matou ali, vai lá e come aquela. Ele não fazia isso. Ele é um guerreiro da comunidade, durante o conflito ele conseguiu pegar ele vivo, ele é caldeiro. E ele servava a pessoa durante mais ou menos uma quinzena, até um mês, servando a pessoa. Sabe o que significa preservar? Engordar um pouquinho. Engordar e purificar. Entendeu? E purificar. Eles servavam apenas com mandioca. Tinha uma mandioca que eles botavam a pessoa comer como se fosse porco mesmo. Que segundo eles, a mandioca que eles davam, limpavam. Quando ele percebia que ele estava já um pouco mais gordo e também purificado, aí eles iam lá e matavam e comiam. Mas o cara sabia que ele ia morrer porque ele já não... Não tinha como, cara. Se matar, nada? Não tinha como, não. Não tinha como se matar, não. Primeiro que ele ficava amarrado, preso. Segundo, eu acho que provavelmente eles faziam algo que a pessoa não fizesse isso. Entendeu? Eu não sei muita história disso, não. Mas a história que eles contavam, que os velhos contam, eles que eles servavam mesmo para comer. Já os botocudos, eles comiam. A única parte que ele deixava do corpo da pessoa era a cabeça, que ele levava para o local onde ele ficava e botava como prêmio. Nossa Senhora. Principalmente quando era um líder. Porque todas as outras etnias que passavam e encontravam aquelas cabeças, eles sabiam que os botocudos ali estavam. Então eles davam a volta, porque eles tinham um povo muito bravo. E eles tinham de arma a sua força. Mas não tinham isso com os portugueses, né? Era de etnia para etnia, é isso? Quem matasse. Os botocudos não tinham escolha, não. E hoje são extintos. Hoje tem alguns descendentes deles que é os Krenak. E vive em que lugar do Vive Brasil? no norte de Minas Gerais. Bom não passar lá, né? Hã? É bom não ir pra lá, né? Não, hoje mais não, porque já houve a mixigenação, já teve a mistura, né, já teve o contato e tudo aquilo. Então, durante muitos anos, muitos indígenas que sobreviveu a esse contato também, eles mudaram seus meios, né? E o povo botocudo era um povo que nem mesmo o Pataxó se batia. O povo Pataxó, por ser um povo muito habilidoso, tanto com arco e flecha, quanto com zarabatana, tacape, armas, e era um povo muito estratégico, o povo Pataxó, por isso resistiu. Que eles eram nômades, eles não ficavam muito tempo em um local só, eles ficavam mudando o tempo todo. Né? Então algumas vezes eles tinham esse azar de encontrar com o povo botocudo, e havia algumas vezes conflitos ali, entendeu? Só que o povo botocudo, quando eles percebiam que os índios o Pataxó estava em um canto, eles eram um pouco traiçoeiros, eles preferiam vir sempre à noite atacar. Mas só que na época, o respeito era tão grande, os mazés tinham tanto respeito, não significa que hoje não tenha, mas antes era bem mais forte, porque existia uma ocultidade, entendeu? Vivia da floresta, né? A sua alimentação era da floresta, né? Tudo era extraído da floresta, então o respeito era mais da floresta. E os nossos mais velhos, nossos pajés, tinham como assim, um dom espiritual muito forte, que muitas vezes eles conseguiam pressentir o perigo se aproximando. Né? Eu não sei se vocês já ouviram, muitas vezes, até um mais velho, né, no passado, de chegar a pôr o ouvido no chão para ouvir de quantos quilômetros de distância alguém se aproximando. Né? A Dona Taquara, de 100 anos, faz isso. Entendeu? Não consegue identificar quem é ou quem tá, mas sabe que tá vindo pessoas a tal distância. Entendeu? É uma forma.
mas também muitas vezes também pela a parte espiritual. Ele conseguia pressentir que estava vindo pessoas, né, algo em direção a vocês. Então eles se preparavam. Como não viviam em casa como essa, hoje nós vivemos assim, ó. Tá vendo aqui? Observa. Casa de pau a pique, taipa, cobertura da piaçava. Olha, observar, tá vendo aí? Hoje é uma casa resistente, uma casa dessa vai durar de 15 a 20 anos a mais. Entendeu? Para depois nunca mais E novamente. aguenta chuva forte? Aguenta qualquer chuva, não tem esse não. Qualquer chuva. A taipa, ela tem um segredo. Quanto mais chove, mais ela fica mais forte. Uma coisa que estraga mais rápido é os enchimentos por dentro, que vai chegar um tempo que ele vai enfraquecendo, com a chuva vai apodrecendo, mas depois faz tudo de novo. E é coisa de 3, 4 dias para fazer uma casa dessa. Porque nós não trabalhamos sozinhos. Aqui trabalha todo mundo. Gente, bora fazer um quigeme ali? Bora. Todo mundo, criança, todo mundo vai fazer. É o que se torna, o significado da união é isso. Entendeu? A pessoa quando é unido, tudo sai melhor. Porque ali você vai brincando, você olha para atenção quando você duas pessoas vão caminhando. Duas pessoas vão caminhando, conversando, você não vê o tempo passar rapidamente, você chega. Você abre atenção quando você caminha sozinha, você não tem com quem conversar, você vê o tempo passando, você vê ali, você caramba, esse tempo não passa, não vou nessa distância, só andei isso aqui. Tudo é uma coisa, mas quando você está unido ali, brincando, se divertindo, você vai fazer, quando você observa, já está feita a casa. É rápido demais, isso se torna a união. Nós somos muito unidos nessa parte, nós ajudamos sempre um ao outro. Né? Voltando ao povo Botocudo e o povo Pataxó, estratégico o quê? Que eles viviam em choça. A choça vocês vão conhecer ali. É uma casa que é como se fosse essa cobertura aqui, porém não tinha parede, descia até o chão. Toda coberta, na época era com sapê, oricana e maribuca. Era 3 vegetação que o máximo de tempo que durava de 2 a 3 anos. Que para nós era o máximo de tempo que teria que ficar naquele local. Porque as caças já começavam a se espantar dali, já não tinha mais tanto fruto, não tinha tanto peixe. Então deixava aquele lugar e mudar para um outro canto. Depois, ficar mais 2, 3 anos, muitas vezes, não, quando não tinha ataque de botocudo, né? Ficar mais 2, 3 anos, depois mudar para outro canto. Quando a gente retornava o local onde estava antes, já estava tudo recuperado. Entendeu? Era desse jeito. E quando eles pressentiam alguma coisa, estava todo mundo na aldeia dormindo, um exemplo, que o Mazelli pressentia que estava chegando a um perigo, um guerreiro chegava, pegava uma madeira da choça, né? Que lá tem assim, tem todas as madeiras. Uma madeira tá por baixo de todas as outras. Ela é a base, ela é a segurança. Se você pega aquela madeira e puxa, todas as outras caem no chão. Entendeu? É uma estratégia. E a choça era toda coberta, de cima e embaixo. Não tinha porta. Eles abriam e saíam. Entendeu? Para que alguém pudesse ver, não sabia para onde estava saindo, entendeu? Era dessa forma. Então quando eles pegavam sua jocana, botavam nas costas e corria, levavam para o local seguro, escondia que revoltava, né, para ajudar o restante, um ficava para trás e puxava aquele madeira, a choça caía no chão. Quando os botocudos chegavam, eles achavam que nós estávamos a muita distância deles. Mentira, estava correndo por ali ainda. Entendeu? Era uma forma de estratégia. Era isso aí. Então tinha esse negócio. Mas quando eles se encontravam mesmo, tinha conflitos mesmo, de morte mesmo. Se matavam. Mas o botocudo, por ser um povo muito bravo e por ser um povo que não aceitou de jeito nenhum a escravidão, na época eles se suicidavam. Eles mesmos se suicidavam. E assim eles foram enfraquecendo o seu grupo. Mas era um povo ainda muito bravo ainda, que quando encontrava, acabava tendo aqueles conflitos com os outros indígenas. E segundo a história do nosso mais velho, não me sinto feliz de dizer isso, segundo a história do nosso mais velho, né, e de pessoas que caminhou com essa história do povo Pataxó e o povo Botocudo, que era um povo que era rivais mesmo, quem exterminou com o povo Botocudo foi nós, no passado. Quando nos restou muita pouca floresta, nós tivemos que dividir essa área, por ser mesmo toco linguístico, né, por ser um povo, né, porém diferentes, né, eles atacaram nossa aldeia. E quando eles atacaram, quando muitos estavam em uma caçada, segundo a história de alguns velhos que estavam caçados, não se resumisse no negócio deles, eles chegaram, entraram e mataram um bocado
Eles tinham a mania de levar as índias, né, também. Levar, matar os homens, levava as índias também, né, pra fazer aquele negócio. E decidimos ir atrás e encontramos um pequeno grupo deles. E lá nós acabamos matando ele no passado. E hoje, alguns conseguiram fugir, né, durante esse conflito que teve, alguns conseguiram fugir, que eles fugiram foram até o norte de Minas Gerais, onde se misturando com outras etnias e se tornou Krenak. É o povo Krenak hoje que se damos muito bem, por sinal. Quando nós temos os nossos eventos aqui, né, nós convidamos os povos Pataxó, que lá nós temos 6 aldeias Pataxó no norte de Minas Gerais, temos os Machacali, temos os Krenak, nós convidamos eles vêm. Hoje já não tem essa rivalidade, né, mas é assim, com qualquer coisa que que ele faz ou fala pra gente, ele fala assim, ó, não quero discutir com você, bora ali pro jogo de arco e flecha, quem perder como o coração do outro. Aí não, Pataxó, para com isso, porque o Pataxó, além deles, na época, eles não eram canibais, um pouco canibal, mas quando eles chegavam a matar um botocudo, qualquer outra etnia, até mesmo um chavante que também não era certinho, eles não comiam outra parte no seu coração. Ah, tranquilo. Eles comiam o coração. O coração por quê? Porque na nossa crença, em nossa parte espiritual, é onde está concentrado todas as coisas, todas as forças, todas as energias, todas as coisas ruins e tantas coisas boas também. Entendeu? Então nós comíamos aquele coração daquele guerreiro por respeito a ele e para adquirir a força dele. Como se estivesse pegando a alma dele. A alma dele, né? Entendeu? Então nós comíamos o coração, só. Então eles tinham medo quando a gente falava assim, bora pro arco e flecha, quem perder a gente come o coração do outro. Aí calma, Pataxó, porque eles conhecem que o Pataxó é um povo muito habilidoso no arco e flecha. E quando eles matavam, eles comiam o coração. Então era uma arma que te usavam só pra dar um medinho neles, né? E até hoje não usa. É desse jeito. Medinho. Né? Hã? Medinho. É um medinho só nele só, né? Vai que a gente perde pro arco e flecha. E as coisas foram mudando. E assim nós viemos, fomos mudando aos poucos, foram crescendo, nós fomos perdendo as florestas, nós fomos perdendo nossos direitos, nós fomos perdendo nossas terras e nós fomos simplesmente ficando encurralados, entendeu? Aí o povo Pataxó, por ser nome, houve o primeiro aldeamento, em 46, no Monte Pascoal, onde hoje é conhecido como Parque Nacional do Monte Pascoal. Aldeou o povo ali, o povo Pataxó. Mais de 50 mil hectares de floresta. Lá nós sobrevivemos ainda da caça, da pesca, entendeu? Mas o governo, eu esqueço o nome desse governo, sempre eu esqueço o nome dele, eles dividiu essa terra, tirou 25% dessa área e deixou a gente com 25%. Era muito pouco, bom, mas ainda estava para viver. Não foi bom o suficiente para eles. Eles tiveram a ideia de fazer o Parque Nacional do Monte Pascoal. Você fala Monte Pascoal? Onde fica? O Monte Pascoal fica para lá de Onápolis. Você pode caminhar para Onápolis e andar, você vai passar o Monte Minas? Pascoal. Não, é Não, é aqui ainda, sul da Bahia, na Bahia. Ah, aqui. Bahia. É Bahia aqui, é aqui bem pertinho. O Monte Pascoal foi onde o Cabral do mar viu, entendeu? Esse monte. Grande floresta. Aí teve essa ideia de fazer o Parque Nacional. Expulsou o nosso povo dali. Com o apoio da ISBI, na época, que hoje é conhecido como FUNAI, na época era um órgão de proteção aos índios, né, que dizia, né, com o apoio da ISBI, expulsou os índios do Monte Pascoal e jogou para um localzinho de praia que nós tivemos que se virar para sobreviver, porque foi tomada da gente toda a floresta. E da onde a gente ia sobreviver agora? Porque era da floresta que a gente tirava nosso alimento, era da floresta que a gente tirava nossos remédios, era da floresta que a gente nos purificava, a gente nos fortalecia. Tiraram da gente, a gente olhou para onde a gente vamos. A gente olhava para o canto só areia, não tinha como cultivar nada. Mas tinha um grande manguezal, enorme, onde lá nós tirávamos o caranguejo, o siri, o aratu, né, vários, pescava, a moreia, enfim, os peixes do mangue mesmo. Né? Os fazendeiros, que era vizinho, eles tomou posse de uma parte de mata que tinha de mais ou menos uns 15 mil hectares de floresta.
né, que algumas vezes não entrava escondido para caçar lá dentro. E para extrair algum cipó, algumas raízes, fazer medicamento para nossos velhos. Eles perceberam que os índios estavam entrando, eles cercaram com um arame farpado, entendeu? E botou um pessoal como se fosse na mata para fiscais, algumas coisas assim, e deram a ordem que se encontrassem índios lá dentro que eles poderiam matar. Entendeu? Então aí nós ficamos de mãos atadas mesmo. E nossos velhos começaram a morrer. Entendeu? Porque vieram doenças, vieram a fraqueza, veio a fome. Né? Muitos começaram a morrer, crianças começaram a adoecer, né? Vieram diversas doenças. E foi aos poucos matando nosso povo. Aos poucos foi matando nosso povo. Quando eles viram que ainda a gente parece que a gente queria mesmo exterminar com os povos indígenas, o povo pataxó daquela região ali. Eles viram que não era suficiente, ele pegou e envenenou todo o mangue. Você acredita nisso? Eles envenenaram todo o mangue. Matou todo tipo de bicho que tinha. Todos os bichos que tinha no mangue, eles mataram com veneno. Isso adoeceu muita pessoa. Muita. Né? Nem só indígena, até as pessoas que consumiam aquele mangue começaram a adoecer e outros morreram porque o veneno era tão forte, eles comiam, né? alguns bichos assim mesmo. Né? E aí? E agora? Só nos restou só o mar. E alguns frutos que se davam na beira da praia, que era o xandó, mangaba, caju, né? O coco do aricuri, o araçacagão, alguns frutos que tinha na beira da praia que sobrevivia. E o Recife. O mar secava, os corais, né? Ali aquelas pedras, ali os peixes ficavam presos, ali nós encontrava o ouriço, nós encontrava o polvo, nesse negócio ali, mas por mais que tinha aquela fartura no mar, fazia artesanato para ir em um pequeno comércio em Caraíba e trocar. Né? Nós levava a piaçava, né? Que os pessoal usavam muito na época, né? Cipó, esse negócio. E lá nós trocávamos muitas vezes por alimento. Então nós fizemos uma amizade na época lá com um comerciante que era o único que tinha esse comerciante. Nós fazíamos essas trocas, as coisas assim, pode estar mantendo nosso povo. Nós tivemos que aprender a se alimentar de uma forma diferente, entendeu? Começou todo o sofrimento, a gente não estava aguentando mais aquilo. Nós vemos nossas crianças, nossos velhos morrendo. Não estava aguentando. Aí foi criado uma grande reunião na aldeia para juntar os líderes para que viajassem até o Rio de Janeiro. Na época estava localizada a sede da ISPI. Eles teriam que ir lá e apresentar todas essas dificuldades que estavam acontecendo, que vocês não estavam sabendo o que estava acontecendo conosco, já que eles eram um órgão de proteção a nós. Foi criado esse grupo de guerreiros. Eles foram investir no Rio de Janeiro. Hoje tem carro, gente, hoje tem avião, hoje você tem transporte à vontade para você chegar em questão de 4 horas de relógio. Na época eles estiveram aqui andando, não acredito em mim não. Se vocês quiserem, eu levo um ali, outro tá ali, ó. Ela foi uma das que sobreviveu, isso que eu vou estar contando para vocês agora. Estiveram aqui caminhando. As pessoas não paravam para dar carona para eles não, porque elas eram como animais. Elas eram como bichos, né? Nós éramos apredejados o tempo todo. Algumas vezes nós conseguimos chegar até fazenda, né, e pedir alguns dias de trabalho, um pouco de comida, para conseguir continuar. O que ele gastou foi 3 meses para ir até o Rio de Janeiro. Caminhando. Foi 6 meses, né, para ir e voltar. Chegou na sede da SPI, eles apresentou toda a dificuldade. Primeiro chegou um povo de uma cidade grande, perdido, que não sabia onde estava, como ia encontrar, né, a sede da SPI em uma cidade tão enorme daquela. Ficaram perdidos por ali. E eles perguntavam uma língua diferente. Hoje eu falo português, eu falo errado, mas falo bem. Não. Era na língua, mas eles falavam arrastado, aquele português arrastadinho mesmo, que uma pessoa prestasse atenção, dava para entender.